Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Benício, sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Universo, né, e venho aqui através desse slide, né, proposto pelo professor José Alexandre, referente ao tema da AF, né, do curso de Análise de Estruturas, né. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as estruturas e vamos lá, né. Método das forças e o método dos deslocamentos na análise de estruturas hiperestáticas. Você sabe como engenheiros analisam estruturas hiperestáticas? Hoje vamos comparar dois métodos fundamentais, o método das forças e o método dos deslocamentos, né? Aqui a gente tem uma imagem com o método das forças, né? E aqui uma imagem com o método dos deslocamentos, certo? Então, o que são estruturas hiperestáticas, né? Uma estrutura hiperestática quando tem mais vínculos do que o necessário para se manter estável. Isso exige métodos específicos para encontrar as reações e os esforços internos, né? O caso aqui tem uma estrutura peristática e tem uma estrutura isostática, né? Vigas com diferentes apoios e graus de hiperestática, né? Que é o caso aqui dessa situação dessa viga, né? Vamos diferenciar estruturas isostáticas, hipostáticas e hiperestáticas, né? E como as estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos, né? O método das forças transforma estruturas em um sistema isostático e depois resolve as equações de compatibilidade e deslocamentos. Né? Os passos aí dessa análise, né, das estruturas. Escolher as incógnitas hiperestáticas, né? Remoção de apoios e vínculos. Analisar a estrutura isostática e calcular os deslocamentos. Resolver as equações de compatibilidade, né? Superpor os resultados. Né? As vantagens, bom para poucas redundâncias, fácil aplicar manualmente. Né? Desvantagens, difícil para estruturas muito hipertáticas, requer cálculo de deslocamentos das estruturas isostáticas. Né? Os métodos dos deslocamentos. Né? Os métodos de deslocamentos, uma das notações de deslocamento dos nós, com incógnitas, formulando equações e equilíbrios em termos dessas variáveis. Os principais passos aí são definir incógnitas, deslocamentos e rotações, usar equações de equilíbrio para encontro os deslocamentos, calcular esforços internos e reações de apoio. As vantagens, mais eficiente para estruturas muito hiperestáticas, ideal para cálculos computacionais. Desvantagens, difícil de resolver manualmente, existem sistemas de equações grandes, né? Então aqui a gente tem duas imagens aqui também que mostram esses exemplos, né? Aí a gente montou também uma tabela, né, para facilitar o comparativo, né, dos elementos que a gente está citando. Né, incógnitas, esforços hipertáticos, deslocamento e rotação. Melhor para estruturas em poucas redundâncias, estruturas com muitas hiperestáticas. Facilidade manual, mais fácil para sistemas simples, difícil sem computadores. Uso computacional, pouco eficiente em grandes estruturas, mais usados em softwares, né? E aí a gente chega à conclusão que ambos os métodos têm um valor, né? Tem seu valor. Para estruturas pequenas, o método das forças pode ser mais simples. Já para as grandes estruturas e softwares, o método de deslocamento é o mais eficiente, né? Que foi o que a gente analisou, né, nas descrições anteriores. Aí a gente aqui vai para, né, uma segunda pergunta aqui proposta também pelo professor José Alexandre do tema da AF. Né? Descreva os diferentes tipos de esforços que podem atuar em um corpo: compressão, tração, cisaramento, flexão e torção. Dê um exemplo prático de cada um deles e deles em elementos estruturais. Você sabe quais os principais esforços que atuam em estruturas? No vídeo de hoje vamos entender os conceitos de compressão, tração, cisaramento, flexão e torção com exemplos práticos. Né? Aqui a gente tem uma peça, né, que mostra uma peça com essas forças, né, aplicadas nessa peça. Aqui, né, a gente vai para a parte de compreensão. A compreensão ocorre quando uma força tenta reduzir o tamanho do corpo, aplicando pressão e direcionamento proposto. Exemplos práticos: colunas e pilares de edifícios que suportam pesos de lajes e transferem a carga para a fundação. Né? Nesse caso aqui a gente tem duas imagens, né, de dois pilares que está passando por um excesso de sobrecarga, né? Que ele está efeito da compressão aqui nessas imagens, certo?
que é o efeito da sobrecarga. A tração. Tração ocorre quando uma força tende a alongar o corpo, puxando em direções opostas, né? Que é igual esse exemplo aqui. Duas caminhonetes puxando um cabo, direções opostas, ela pode ser considerada como uma força de tração. Né? E os exemplos práticos, cabos de ponte suspensas como a ponte Golden Gate, né? Que é um exemplo que a gente colocou aqui também, uma ponte com os cabos suspensos, que é o efeito da tração. O cisalhamento. O cisalhamento ocorre quando forças atuam em direções opostas, ao longo de planos paralelos, tentando cortar o material, né? A gente tem aqui um exemplo de uma peça, né? Que é arrebites e parafusos estruturais metálicos, que sofrem esforços cortantes quando seguram juntas diferentes partes da estrutura, né? Que é o caso aqui desse parafuso. As uniões parafusadas ou arrebitadas sujeitas a cisalhamento são tratadas da mesma forma, né? Que é o caso da figura. E aí a gente vai para a parte de flexão. A flexão ocorre quando forças perpendiculares ao eixo longitudinal de um corpo geram um momento e tende à curvatura, né? O exemplo prático, vigas de concreto e aço que suportam pisos de edifícios, sofrem flexões devido às cargas dos ocupantes do móvel, né? Aqui a gente tem duas imagens. Essa imagem de uma viga, ela é uma imagem de uma viga de um ensaio de laboratório, né? Mas a gente também pode considerar como se fosse um piso, né? Também, que foi o exemplo prático que a gente citou na descrição, como se fosse um piso com peso, com a sobrecarga, e a viga ela está no momento de flexão aqui pelo excesso, né, do sobrepeso aí da laje. Temos a torção. A torção ocorre quando a força gera um momento ao redor do eixo do corpo, criando uma rotação relativa entre suas extremidades, né? É o exemplo prático, eixo de transmissão de veículos, que referem torques no motor para as rodas, né? Então aqui é um exemplo também, né, da peça fazendo o sistema de torção, né? Então aqui era como se fosse, pode-se considerar essa peça um exemplo de um veículo, de um eixo de uma roda de um veículo, né? Que mostra significativamente o que seria essa torção. Né? Aí a gente montou aqui também um comparativo, né, para facilitar um entendimento melhor, né, referente aos exemplos que a gente citou nos itens anteriores. Agora que você conhece os diferentes tipos de esforço, veja esse comparativo para entender como cada um afeta na estrutura, né? Aí a gente tem aqui os tipos de esforço: compressão, tração, cisalhamento, flexão e torção, né? As descrições. Então aqui, ó, compressão, a descrição, pressão que reduz o corpo, né? Os exemplos, pilares e estruturas. A tração, força que alonga o corpo, né? Os cabos e pontes. Cisalhamento, forças cortantes e paralelas, que é o rebites e parafusos. Flexão, curvatura devido às cargas, vigas de concreto. Torção, rotativação ao longo do eixo de transmissão. Então, basicamente, o que a gente citou no contexto anterior, né? Resumido aqui nessa tabela, para simplificar, né? Aí a gente vai aqui para outra etapa, né, que seria estruturas isostáticas, hipostáticas e peristáticas, né? Antes de falarmos sobre os tipos de esforços, é importante entender os tipos de estrutura, né? As definições. A gente tem estrutura hipostática, possui exatamente o número necessário de vínculos para garantir o equilíbrio, permitindo a análise simplificativa pelas equações de estática. Estrutura hipostática apresenta menos vínculo do que o necessário para garantir o equilíbrio, tornando-se instável. Estrutura hiperestática possui vínculos em excesso, tornando impossível resolver os equilíbrios apenas com equações estáticas, né? E aqui a gente tem, né, eu coloquei uma figura que mostra esses três exemplos, né, da estrutura hipostática, né, que apresenta menos vínculo, a estrutura isostática, né, que possui exatamente um vínculo para garantir o equilíbrio, e a estrutura hiperestática, que possui o vínculo em excesso, né, tornando impossível resolver o equilíbrio apenas com estrutura estática, né, que são os três exemplos aqui das figuras mostrando a teoria, né. Para que as estruturas hiperestáticas exigem métodos mais complexos? As estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos porque possuem mais vínculos do que o necessário para garantir o equilíbrio estático. Isso significa que as equações da estática não são suficientes para determinar todas as forças internas e reações de apoio, sendo necessário o uso de equações adicionais baseadas na compatibilidade
dos deslocamentos. Esse tipo de análise envolve conceitos avançados, como deformação e rigidez da estrutura, tornando essencial o uso de métodos como métodos de força, métodos de deslocamento, né, que foi o que a gente citou nos exemplos anteriores. Exigem equações adicionais além da estatística, né? Como compatibilidade de deslocamentos, são analisados os métodos como o método das forças e o método dos deslocamentos. Benefício, maior resistência e resistência de forças, né? Então, assim, a gente finaliza o tema proposto aqui pelo professor José Alexandre, né? Da disciplina de análise de estruturas do curso da Universidade Universo. Beleza? Até o próximo. Abraço. Obrigado.